Você viu esse trailer? Esse trailer é do mangá O Pecado Original de Takop, que, embora pareça um anime fofo, ele engana muito, porque essa obra, apesar de inicialmente parecer fofa e bonitinha, com traços fofinhos e tal, é na verdade uma das histórias mais tristes e emocionalmente destruidoras que eu já li. Eu planejava fazer um vídeo sobre esse mangá há muito tempo atrás, mas enrolei e eu nunca fiz. Mas depois que eu vi esse trailer, eu não tinha como ignorar. Eu precisava trazer isso. Então sim, oi, eu sou o Kami, e esse é o Pecado Original de Takop. Bom, contextualizando sobre o mangá. O Pecado Original de Takop é um mangá curto, com somente 16 capítulos, 2 volumes, lançada entre 2021 e 2022. E à primeira vista, Takop no Genzai parece uma obra leve, talvez até infantil, graças ao seu protagonista, que é um povo alienígena rosa chamado de Takop, que vem do planeta Feliz, um planeta onde todo mundo vive feliz, e ele tem o objetivo de espalhar a felicidade e a alegria, aqui na Terra. Só que essa premissa é rapidamente desconstruída, quando ele conhece Shizuka, uma garota que vive uma realidade brutal, cercada de dor, abandono e violência. Personagens. Shizuka. Shizuka é o epicentro do trauma da obra. Sua dor não vem de uma tragédia isolada, mas de uma soma de negligências, abandono e violências invisíveis. Shizuka é constantemente agredida, isolada, xingada e humilhada na escola. Especificamente por conta dessa menina, Marina, que culpa a Shizuka por seu pai ter tido um caso com a mãe de Shizuka, já que a mãe de Shizuka é uma prostituta, e em casa não é muito diferente. Ela vive com uma mãe ausente, e o pai dela foi embora para Tóquio, simplesmente abandonou as duas e nunca mais voltou. No meio de tudo isso, o único refúgio de Shizuka é seu cachorro, Chape. É com ele que ela encontra um pingo de conforto e uma felicidade que, por mais breve que seja, ainda é real. O desejo de Takop é fazer ela feliz, fazer ela sorrir. E Takop carrega alguns dispositivos de seu planeta, e um deles é uma câmera fotográfica, que permite que ele volte exatamente para o dia em que a foto foi tirada. E ele usa esse dispositivo mais de 100 vezes, sem tentativas de fazer a Shizuka sorrir, sem tentativas de criar um futuro diferente, sem tentativas que terminam sempre do mesmo jeito, em fracasso. Mas Shizuka não quer ser feliz, não busca uma felicidade, ela busca um alívio, ela só quer que a dor pare, que o sofrimento acabe. E é exatamente por isso, quando Takop começa a usar o seu dispositivo de uma forma cada vez mais extrema, ela não rejeita, ela não questiona. Porque, para quem já está afundado até o pescoço de dor, qualquer coisa que faça isso parar, parece válida. Mesmo que não tenha volta, mesmo que custe algo irreparável. Marina. No começo, é quase impossível você não sentir aversão e repúdio da Marina. Ela é quem lidera o bullying, quem mais humilha. Mas quando é mostrado a vida dela, as coisas mudam. Você não justifica o que ela faz, mas você entende. A garota loira é chamada de Marina, que até então parecia ser só uma antagonista. Constantemente vê seu pai brigando, se xingando e se agredindo, não só no verbal. E ela, que é uma criança, é agredida fisicamente e tem até seu rosto cortado por vidro. E mesmo assim, mesmo vivendo nesse inferno, Marina continua sendo uma boa filha. Ela não abandona a mãe, ela permanece ali, ao lado dela, cuidando, ajudando, tentando, de alguma forma, ser um apoio e deixando sua mãe orgulhosa. Após um acontecimento específico, Shizuka se envolve com Azuma. Azuma é um garoto que, assim como elas, carrega seus próprios traumas. Ele vive sob uma pressão gigantesca da mãe, que exige que ele seja perfeito, que tenha as melhores notas, que seja tão bom quanto o irmão. E é essa cobrança sufocante vai aos poucos quebrando ele por dentro. Azuma não é agressivo como Marina, mas a dor que ele carrega é igualmente destrutível. E é nesse contexto, nesse triângulo perturbador, que a trama se desenrola. 3 crianças, cada uma esmagada de uma forma diferente pela própria vida. E no meio disso, Takop, completamente perdido, tentando desesperadamente fazer eles felizes. Só que não importa quantas vezes ele tente, não importa quantas vezes ele volte no tempo, quantas memórias ele apague, quantas realidades ele tente consertar, ele falha todas as vezes. Porque não é uma questão de mágica. O problema não é no que aconteceu ontem ou anteontem. O problema está nas raízes. O mangá entra rapidamente em temas extremamente sombrios e faz isso perfeitamente, usando o olhar inocente de Takop como um contraste cruel com a realidade. Takop é talvez o personagem mais trágico da obra, não porque ele seja mau ou porque ele tenha intenções ruins. Pelo contrário, ele só quer ajudar, ele só quer fazer Shizuka rir. Mas ele não entende, ele não sabe o que é dor.
Ele não sabe o que é sofrimento, rancor, violência, culpa ou arrependimento. No planeta dele, essas coisas simplesmente não existem. Lá todo mundo é feliz, em paz e sem saber o que é perder, sofrer ou se machucar. Takop acredita, com toda a sua pureza, que ele pode consertar as coisas, que pode apagar dores, reescrever passado, mudar o presente, criar final felizes. Mas o problema é que a dor humana não se resolve assim. Porque não é só sobre o que aconteceu, é sobre os traumas que ficam, os vazios que se acumulam, as cicatrizes que não somem só porque você volta no tempo. É aqui que a obra te joga uma verdade. Às vezes, o amor, quando não é acompanhado do entendimento, pode se tornar tão destrutivo quanto o ódio. Porque fazer o bem sem entender o outro, sem escutar, sem empatia, sem compreender a profundidade da dor, também pode gerar tragédia. Boas intenções, quando são rasas, quando ignoram o contexto, quando não enxergam quem realmente está sofrendo, pode ser tão destrutivo quanto a própria maldade. Ele carrega o pecado original de acreditar que a felicidade pode ser imposta, fabricada, automatizada. O mangá funciona como uma metáfora da sociedade. Ele te obriga a entender que a infância, um período que muitas vezes é romantizado e visto como uma fase de pureza, alegria e inocência, muitas vezes é, na verdade, um campo de batalha, um lugar onde dor, solidão, negligência e violência são tão presentes quanto em qualquer outro momento da vida, talvez até mais. E o autor não tem dó nenhuma de demonstrar essas coisas. O pecado original de Takop não é uma história triste, é um espelho, que mostra que, quando a gente continua fingindo que dá para consertar traumas com frases prontas, com conselhos vazios ou soluções mágicas, a dor vai continuar se repetindo, independente. E o traço fofo de Takop, suas falas inocentes e seu jeito atrapalhado tornam tudo ainda mais doloroso. A cada tentativa de consertar o mundo, usando seus artefatos alienígenas, que deveriam teoricamente espalhar felicidade, Takop se depara com dilemas morais, mostrando que nem sempre existe uma solução simples ou correta. Em alguns momentos, suas ações acabam causando ainda mais dor. O título da obra, O Pecado Original de Takop, não é por acaso. É uma referência direta ao conceito religioso do pecado original na Bíblia. Aquela ideia de que todos nós, simplesmente por existirmos, carregamos dentro de nós algo quebrado, algo imperfeito. Algo que nos condena a sofrer e a fazer sofrer. Mas no caso de Takop, seu pecado não é maldade, é ignorância. Ignorância de acreditar que a felicidade é algo que pode ser imposta, fabricada, entregue como um presente, sem considerar o que existe dentro de cada pessoa. Seu erro não é querer o bem, seu erro é achar que querer o bem por si só é o suficiente. E é aqui que a ficha cai para quem lê. Takop no Genzai não é um mangá feito para te entreter, não é uma história para te distrair, ou para te arrancar risada, ou para te dar conforto. Muito pelo contrário, é uma obra feita para te incomodar, para te provocar, para te fazer olhar para frente, para as coisas que normalmente a gente tenta ignorar. E o mais assustador é que ele faz isso muito bem, em apenas 2 volumes, curto, direto, cruel e extremamente tenso, sem rodeio, sem enrolação, sem te dar tempo para respirar. E eu admito que eu li e fiquei muito surpreso, eu não esperava um choque tão grande assim do nada. Eu recomendo muito que você leia e tenha sua própria interpretação e sentimento sobre essa obra, porque é uma obra muito boa. E espero que a animação, que é para ser lançada no dia 28 de junho, não decepcione e passe totalmente os sentimentos e desconfortos que esse mangá passa. Enfim, oi, eu sou o Kami e esse é o Pecado Original de Takop.